Boa tarde, meus irmãos. Com preparação dos nossos trabalhos, para a nossa reflexão dessa tarde no grupo Irmãos Cearenses da Escola de Jesus Cristo, nós vamos ler uma mensagem que está presente no livro Alma e Coração, psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel, que é a última mensagem, está no capítulo 60 e que se intitula Confia em Deus. Nunca percas a esperança, por pior a situação em que te vejas, e jamais condenes alguém que se acha embarafustrado no labirinto da provação. O momento mais áspero de um problema pode ser aquele em que se desdobra a solução. E em numerosos casos, a pessoa que te parece censurável no mais grave delito será talvez aquela que menos culpa carregue na trama do mal que as sombras entreteceram. De certo que haverá corrigenda para o erro nas trevas, pelos mecanismos da ordem, tanto quanto surgirá remédio para os enfermos pelos recursos da medicina. Observa, no entanto, o poder misericordioso de Deus nos menores distritos da natureza. A semente sufocada é a que te sustentará o celeiro. A pedra colocada em disciplina é o agente que te assegura firmeza na construção. Aflições e lágrimas são processos da vida, em que se te acrescem as energias, a fim de que sigas à frente na quitação dos compromissos esposados, para que se te ilumine os olhos no preciso discernimento. Nos dias difíceis de atravessar, levante-te para a vida, ergue a fronte, abraça o dever que as circunstâncias te deram e abençoa a existência em que a providência divina te situou. Por maiores se façam a dor que te visite, o golpe que te fira, a tribulação que te busque ou o sofrimento que te assalte, não esmoreças na fé e prossegue fiel às próprias obrigações. Porque se todo bem te parece perdido, na fase da tarefa em que te encontras, guarda a certeza de que Deus está contigo, trabalhando no outro lado. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai, Senhor, de infinita misericórdia e justiça e bondade para com todos nós, seus filhos. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em nossa Escola Jesus Cristo, ainda nesse momento, de forma remota, virtual, te pedimos, Senhor, aclare os nossos pensamentos, aclare os nossos olhos do coração, que nós possamos, Senhor, estar com as nossas janelas íntimas abertas para as bênçãos que temos certeza os benfeitores da nossa casa estão nos enviando. Te pedimos, Senhor, muitas desculpas pelas nossas fragilidades e te imploramos, fica conosco, Senhor, hoje e sempre, porque muito precisamos de Ti, que assim seja. Meus irmãos, esse livro, Alma e Coração, é um livro belíssimo. Peço até licença antes de estudarmos a nossa mensagem dessa tarde, para ler um pouquinho do trecho que os editores da editora Pensamento colocaram descrevendo esse livro. Eles dizem assim num determinado momento: em Alma e Coração, Chico Xavier busca mostrar ao mundo de maneira bastante assertiva que nossas conquistas espirituais têm de ser feitas em nosso dia a dia, paralelamente às conquistas que visam diretamente ao nosso progresso material. O alerta que Chico nos traz é que, a partir da solução dos nossos problemas interiores, encontramos saídas para a nossa vida exterior. Que pensemos nisso e que possamos, a cada dia, rever os nossos atos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos de tristeza ou de medo, de dúvidas que tomam conta do nosso coração, e sempre pensarmos que, se um problema externo está nos afligindo, é preciso que primeiro a gente cuide da nossa casa interior,
e cuidando da nossa casa interior, teremos força para enfrentar e vivenciar as nossas angústias externas, os nossos problemas externos. Esse livro é lindíssimo, né? E quem tem, eu aconselho fazer a releitura, e quem ainda não tem, aconselho adquirir. Vamos nós. A nossa mensagem de hoje, de nossa reflexão, está no livro Caminho, Verdade e Vida, também psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e também ditada pelo Espírito de Emmanuel. Está no capítulo 16 desse livro e se chama Endireitai os Caminhos. E Emmanuel usa o capítulo de João, capítulo 1 de João, versículo 23. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, João Batista. A exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, que clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. E se perguntam muitas vezes, diz Emmanuel, onde está Jesus que lhes veio ao encontro de roubos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor diante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos de seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros? Falta-lhes, diz Emmanuel, a dedicação ao bem a si mesmo, ao bem de si mesmos. Corre ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitar os caminhos. Eu vou parar aqui um pouco nessa mensagem para refletir até aqui o que Emmanuel quis nos dizer, nos esclarecer, nos orientar. Primeiro ele parte de uma passagem de João, o precursor. Ele veio antes de Jesus, abriu os primeiros caminhos para que Jesus pudesse deixar o seu exemplo, os seus ensinamentos, para que o Filho de Deus se fizesse presente entre nós. E ele fala, usando uma passagem do Evangelho que João nos descreve, numa frase de João Batista: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E ele fala que essa é uma exortação de João Batista. Essa exortação permanece no ar. Ele convoca a todos nós para isso, para que possamos endireitar os caminhos, os caminhos aqui. E ele convoca os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. E ele coloca que muitos de nós pedimos a Deus, rogamos a Deus benefícios, que atenda às nossas preces, que atenda às nossas súplicas. E isso é feito e muitos de nós não percebem. Cada um de nós tem a sua tarefa, cada um de nós tem a sua, vamos chamar assim, a sua missão aqui na Terra, o seu compromisso aqui na Terra, as suas responsabilidades aqui na Terra. Responsabilidades essas, muitas vezes, assumidas antes da nossa vinda. Pedimos a Deus a proteção, nos colocamos à disposição para vir e atender aos seus preceitos, seguir os seus caminhos, e quando chegamos aqui, nos perdemos em dúvidas, em lástimas, em procuras, e acabamos perdendo tempo diante do tempo que nos foi dado. E eu trago aqui um exemplo que está presente no livro de Humberto de Campos. Humberto de Campos nos traz, em cada um dos seus livros, muitas vezes, pequenas histórias, pequenos contos, e esse que eu vou trazer para vocês, eu acho que eu já até comentei, porque é um conto que me chama muita atenção, uma história que me chama muita atenção, que está no livro Cartas e Crônicas, psicografada por Chico, e está no capítulo 11. Vale a pena ler e reler quantas vezes nós pudermos, necessitarmos ou tivermos dúvida com relação a cada compromisso nosso e a cada possibilidade de fazer cumprir esses compromissos. Como disse aqui Emmanuel,
no capítulo de nossa reflexão, a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Jesus nos convoca e acredita em cada um de nós como um tarefeiro, um servidor, aquele que vai aproveitar do tempo da sua encarnação para abrir caminhos, para reformular caminhos, primeiramente interiores e posteriormente exteriores. E o ideal é que esses dois caminhos sejam até muito concomitantes, interiores e exteriores. E aí eu vou trazer uma mensagem, não vou ler toda, mas vou contar um pouco da história de uma mulher chamada Juversina Trajano, que Humberto de Campos diz, o capítulo chama-se Serviço e Tempo, capítulo 11 do livro Cartas e Crônicas. Ele diz: a senhora Juversina Trajano era um prodígio de minudências, ou seja, era um prodígio de uma mulher que era símbolo de detalhes, de cuidados, de rigor. Ela era uma representação disso. Ele diz, era o prodígio, ou seja, era o máximo nesse sentido. Ele diz, aos quase 60 anos, reafirmava a Juversina, a senhora Juversina, a sua condição de missionária do Cristo, no amparo à infância com particularidades preciosas de sua informação. Vira e volta, esta mulher, Juversina, diz aqui Humberto de Campos, espírita fervorosa, sabia e dizia para todos que a sua reencarnação tinha uma tarefa, tinha o desempenho de uma tarefa: socorrer crianças desprotegidas. Ela estava reencarnada e tinha a consciência de que esse era o seu compromisso aqui na Terra: receber espíritos, crianças, desprotegidas, desamparadas, seja elas, usando uma expressão de hoje, em situações de rua ou não. E ela diz assim: cabia-lhe socorrer crianças desprotegidas, antevia uma obra imensa, mentalizava Ela teve essa possibilidade, disse aqui Humberto de Campos. Ele diz assim, que ela revia-se em companhia de vários benfeitores desencarnados, visitando instituição assistencial de zonas inferiores e anotando dezenas de espíritos positivamente desorientados e infelizes, aos quais ela, na sua reencarnação, nesta reencarnação, prestaria auxílio eficiente depois de reinstalada na Terra. E o que aconteceu, meus irmãos? Ela, diz aqui ele, explicava vezes e vezes a quem ela conhecia, para aqueles que, os amigos, como diz aqui, admirados, que ela diz assim: ouço ainda a voz do instrutor paternal, que me dizia ser o irmão Ambrósio, a falar-me confiantemente. Vou me dirigir com o nome dela: Juversina, minha irmã, você renascerá na Terra com a missão de patrocinar crianças em abandono. Será benfeitora maternal dos filhinhos da expiação e do sofrimento. Deste recanto de aprendizado partirão 80 espíritos transviados, mas sequiosos de esclarecimento e de amor ao encontro de seus braços. Você organizará para eles um lar regenerador. Não lhe faltarão recursos para situá-los no ambiente preciso. Volte à terra e trabalhe. Compreenda que para assegurar os alicerces de sua obra, você carregará a responsabilidade sobre o reajuste de 80 irmãos nossos, desorientados e enfermos,
que tomarão depois de você o corpo carnal para o esforço restaurativo. Seguirão eles pouco a pouco sob a nossa vigilância na direção de seu carinho. Meus irmãos, essa mulher tinha a ciência, ela mentalizava-se cercada, reconhecia ouvir a voz de um benfeitor espiritual que ela dava um nome, que tinha um nome, Irmão Ambrósio, a dar a ela todas as instruções, as orientações. E assim ela fez. Ela reencarnou, aceitou esse compromisso, aceitou essa convocação, que ela era uma mulher de boa vontade para regenerar as estradas e os caminhos. E aí vem o empreendimento lançado por ela em terreno fértil, encontrara a melhor acolhida, diz aqui Humberto de Campos. Corações nobres haviam chegado, colocando nas mãos dela os recursos imprescindíveis para que ela construísse um lar para receber crianças desprotegidas. Facilidades, ofertas, dinheiro, cooperação, nada faltou a esta mulher de boa vontade para que ela pudesse cumprir a missão que ela no seu íntimo sabia que era dela, a tarefa que no seu interior, no seu coração, ela tinha clareza. Em 5 anos, diz aqui Humberto de Campos, erguera-se um vasto domicílio, simples sem penúria e confortável sem excesso. Juversina, todavia, se fizera exigente, e por isso, conquanto a casa se panteasse digna e pronta, ela prosseguia descobrindo detalhes que considerava de especial importância. Depois do edifício acabado, quis aumentá-lo. Efetuado numerosos acréscimos, reclamou mais terras. Compradas as terras, decidiu a formação de pomares, multiplicaram-se campanhas, projetos, apelos e doações, diz aqui Humberto de Campos. Mas não ficou nisso. Resolveu modificar por várias vezes o sistema de água, a iluminação, a estrutura das paredes, os tetos, os pisos, enfim, meus irmãos. 26 anos se passaram dentro da expectativa de ter um lar que pudesse receber os 80 espíritos que, como disse aqui o irmão Ambrósio, são 80 espíritos que pouco a pouco iriam reencarnar e que estavam precisando desse acolhimento, desse carinho, para que pudessem regenerar as suas vidas. O caminho tinha que ser aberto para que eles pudessem vir. Todo esse tempo, diz Humberto de Campos, se desdobraram em pormenores e pormenores. Lembre-se que o início da mensagem, ele apresenta a senhora Juversina Trajano como um prodígio de minudências, ou seja, um prodígio de uma mulher de detalhes, de rigor, né? De cada coisinha, de muito cuidado. Bom, um dia ela estava numa reunião e o irmão Ambrósio se apresenta e ela reconhece aquela voz. E o mensageiro exortou-se ao cumprimento da promessa e explanou com elegância e beleza. Muitas vezes ouvimos, nós jovens, de Dona Ruth Maria, e depois não tão jovens em suas pregações, que o plano espiritual não constrange a cada um de nós. As verdades são ditas, mas sem que isso nos constranja. E Humberto de Campos diz assim, de forma muito clara, que o irmão Ambrósio chamou a atenção, exortou, clamou para um cumprimento, um compromisso assumido e para o cumprimento dessa promessa. E disse com elegância e beleza, sem constrangê-la, sobre as necessidades da infância no estágio da reencarnação terrestre. Ela escutou com atenção e, percebendo que o irmão Ambrósio estava se dirigindo a ela, que aquela mensagem
que aquela exortação tinha um nome, tinha um endereço. Ela pergunta: irmão Ambrósio, não estarei sendo leal a mim mesma? O irmão admite que me mantenho fiel às obrigações que abracei? O interlocutor fixou o inesquecível gesto de brandura, de novo, meus irmãos, com cuidado, com delicadeza, com elegância, com brandura, com carinho, sem constrangê-lo, e respondeu com a bondade de um pai que aconselha uma filha: sim, minha irmã, você tem sido muito exata na programação traçada. Tem trabalhado e sofrido pela obra, mas não se esqueça do tempo. As horas são empréstimos preciosos. Quando somos exortados, meus irmãos, a abrir caminhos e temos a possibilidade de abrir esses caminhos, temos que ficar alerta por cada momento, por cada tempo que nos é dado, por cada oportunidade que temos recebido, principalmente nós, espíritas, que sabemos da função da nossa reencarnação, dos compromissos que temos com a nossa reencarnação e que muitas vezes sabemos que temos compromisso e tarefa com outros irmãos. No caso aqui, ela tem, Juversina, um compromisso com 80 espíritos. E ele continua e acrescentou sob o espanto geral: 30 espíritos dos 80, meus irmãos, necessitados de recondução e assistência. Dos 80 que você se comprometeu, 30 são agora delinquentes de novo. 2 são obsediados perigosos na via pública. 6 estão fichados por doentes mentais em penitenciárias. E os restantes, 22, se encontram internados em diversas cadeias. Meus irmãos, da encarnação desta senhora, que foi convocada, exortada, por ser uma mulher de boa vontade, por ser um ser e um espírito de boa vontade, que aceitou a sua tarefa, que pediu o apoio e o apoio foi dado. Em todos os tempos, diz Emmanuel na sua mensagem, na mensagem anterior, em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Ela se candidatou a uma tarefa, assumiu um compromisso espiritual. Na sua reencarnação, o seu íntimo sabia, no seu interior, sabia que ela tinha um compromisso, começou a agir, mas por ser uma mulher que sempre entendia que precisava algo mais, nunca parou de buscar preparar o caminho. Mas o tempo correu e 26 anos de uma encarnação são muitas situações que acontecem. 26 anos da encarnação de 80 espíritos desejosos, sequiosos de carinho e proteção é muito tempo. Se não são abraçados, se não são protegidos, muitos podem se perder. E nós vimos aqui que 32 são delinquentes, 2 são obsediados perigosos na rua, 6 estão fichados por doentes mentais em penitenciárias e os restantes, os outros 22, estão internados em diversas cadeias. 80 espíritos que em 26 anos não tiveram oportunidade de serem acolhidos, de buscarem a regeneração. Eu entendi que essa mensagem de Humberto de Campos se enquadrava, calhou, e tinha muita relação com o que aqui João nos chama a atenção, nos exortou. Endireitai o caminho do Senhor. Nós somos
exaltados a trabalhar na seara, a trabalhar nesse caminho. Ele diz, para alguém, Emmanuel, para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Essa mulher foi reconhecida, ela começou a construir, mas ela se prendeu a tantos detalhes, alguns pequenos, outros maiores, que o tempo passou e ela perdeu o tempo. O tempo perdido foi tão grande que o compromisso assumido, que a tarefa assumida, na boa vontade espiritual dessa mulher, se perdeu. Ele diz, muitos de nós choram em veredas do crime, lamentam nos reveladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, diz Emmanuel, e olha que ele nos alerta, não é justo nos dirigirmos ao Senhor, ao Salvador, que aceitou tudo, a humilhação, o açoite, o deboche, a traição, a cruz, sem queixas. Nós todos temos uma tarefa, que começa por nós, de regenerarmos a nossa vida, o nosso interior, os nossos pensamentos, as nossas ações. E muitos de nós têm tarefas com o outro. Possivelmente todos nós temos tarefas para além daquelas que são as nossas de regeneração, de transformação, de melhoria interior. E ele chama atenção ao final de sua mensagem. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Regenera os teus impulsos, desfaz as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Esta é uma exortação final. Endireitai os nossos caminhos. Cada um de nós precisa endireitar os seus caminhos, melhorar o seu percurso, buscar o caminho, a verdade e a vida eterna. E se pedimos a Deus, se pedimos ao Cristo, se pedimos Maria Santíssima e aos benfeitores espirituais que nos proteja, que nos livre de todo o mal, também pedimos na oração a Deus que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, precisamos fazer a nossa parte. Eu preciso fazer a minha parte, para que possa ser atendida em minhas orações, em minhas súplicas, em meus pedidos, na quebra das minhas angústias. É preciso melhorar e refazer a nossa fé, endireitar os nossos caminhos. E aí sim, estaremos vendo, não com os olhos de ver da carne, mas com os olhos do coração, que o Mestre está ao nosso lado, que Deus é o nosso Pai, bondoso, justo e misericordioso, e que Maria é nossa Mãe Santíssima, que ampara e cuida de todos os seus filhos. Todos nós somos cuidados, protegidos, amparados. Que a fé se faça presente em nossos corações e que, se a dúvida bate, precisamos primeiro pensar o que temos feito de nossas vidas. Que caminho é esse que temos construído? Essa mulher, Humberto de Campos começa a dizer que ela tem 60 anos e que nos últimos 26 anos ela trilhou um caminho para realizar a tarefa assumida e que durante esses 26 anos, infelizmente, presa a pequenos detalhes, justos talvez, mas esses pequenos detalhes impediram que ela colocasse um único dos 80 espíritos que precisavam ser acolhidos, protegidos
para que eles pudessem se regenerar. Que Jesus nos proteja, nos ampare, nos abençoe, que fortaleça o nosso coração na nossa pouca fé e que nós possamos abrir as nossas janelas íntimas do nosso coração para entender cada dia como um dia de oportunidade, de bênçãos e de transformação interior. Vamos orar, meus irmãos. Jesus, nosso Mestre amado, que linda mensagem Emmanuel e Humberto de Campos nos deram, Senhor. Fortalece a nossa pouca fé. Fortalece a nossa fé ainda tão fraca, Senhor. Que possamos nos reerguer a cada queda, a cada fraqueza, a cada dúvida, a nossa pouca esperança. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar, perseverar, perseverar. E que possamos entregar o nosso coração, os nossos pensamentos, nas Suas mãos, Senhor. E que possamos nos desnudar de nossos orgulhos, de nossas vaidades, de nossas angústias e dúvidas. E acreditar, Senhor, todos nós temos a Sua proteção, o Seu amparo e Seu amor infinito. Despede-nos, Senhor, na Sua infinita proteção e te pedimos mais uma vez, fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de Ti. Que assim seja, Senhor.